Beleza. Ó, começou a gravar. Ok. Então, galera, vamos lá. Deixa gravando também, tá bom, Gabriel? Caso aqui não dê certo, mas aqui já iniciou, tá vendo? Vamos lá. Quem que daqui da reunião, deixa eu só dar uma olhada aqui, quem tá participando para ver quem não participou ainda da outra, só para eu ter uma ideia de pessoas. É o Thiago, beleza? É, a minha E voz não aí, tá gravando, beleza? não. Tô, Tá. tô ouvindo aí. Não tá gravando, Gabriel? É, a minha voz não, mas a sua tá indo bem. Tá, putz. Beleza, vamos seguir aqui, senão a gente não termina isso hoje. Vamos começar então. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia do grupo, para quem não fez parte do primeiro dia lá, é justamente ensinar programação para quem não sabe nada. Então, imagina que muita gente que eu encontro, né, eventualmente fala que programação é difícil e não sei o quê. E assim, se a gente for parar para pensar, tudo na vida é difícil, né? Nada é fácil. Mas programação em especial não é algo tão difícil, se você for pensar em outras matérias que eu considero mais complicadas. Então, por exemplo, se você for estudar matemática aplicada, física quântica, essas matérias sim são mais complicadas e exigem um conhecimento prévio muito forte, né? A gente não tem um nível de escolaridade, pelo menos a grande maioria, que daria o conhecimento necessário para poder já chegar com um nível alto, né, em qualquer tipo de curso. E aí, é justamente por isso que é a ideia de mostrar algo bem do básico mesmo, com um exemplo super simples, para quem nunca viu programação, né? O único pré-requisito é básico de informática, né? Que isso acho que todo mundo já tem, porque já conseguiu acessar o computador ou abrir aplicativos e tudo mais. Então, por conta disso, eu acho que já dá para seguir esse curso assim tranquilo. Aí vamos começar aqui do zero. Todo mundo consegue ver essa telinha preta aqui, ó, que eu estou acessando? Sim. Beleza, então É, vamos bem, lá. como tô no celular, tá bem pequena, mas dá pra Eu vou enxergar. tentar aumentar aqui, peraí. Show Windows Preference, Zoom. Deixa eu só ver aqui como. É Ctrl Shift mais, peraí. É, mas daí tu carrega o celular e não consegue ouvir música. Cons- Ouvir música? Não, eu tô falando sozinha, tio. Deixa quieto. Opa, ficou grande Ô, aí, Fernando, galera? a tela tá meio travada aqui pra mim. Ah, aumentou o caractere? Aqui eu tô mexendo na Aumentou? tela, vocês conseguem ver? Aumentou sim, agora melhorou. Beleza. Melhorou Aí, bastante. o que que eu vou fazer? Essa aqui foi o conteúdo da aula passada, né? A ideia é, como já tem uma maior galera aqui que não. Deixa eu ver aqui, ó. Eu, Gabriel, Ibrahim, Jefferson, Maicon, eu. Qual que é a ideia? A gente vai começar do zero para que vocês também consigam entender o que a gente fez aqui na aula passada, tá? Então, eu vou apagar isso aqui tudo. Vou apagar isso aqui tudo, que aí depois a gente faz um próprio. O tamanho da letra tá bom agora ou quer que aumente mais? Tá Põe mais perfeito. 50 centavos aí. Tá. Por enquanto ainda não precisa se preocupar com o conteúdo que está aqui em cima, tá? Mas eu vou falar rápido, mas a ideia não é ensinar isso aqui agora. Então aqui é um arquivo normal, como se fosse um TXT, que dentro dele eu declaro uma classe, tá? Mas não precisa se preocupar com isso ainda. Aí eu vou colocar mais um método aqui, que vocês não precisam se preocupar ainda, porque eu vou ensinar isso só depois. O objetivo aqui é vocês conseguirem aprender o básico ainda de programação. Eu não vou entrar em detalhe de linguagem, tá? Então, eu vou criar um método aqui, pela própria plataforma que me possibilita. Beleza. Aí o que eu quero que vocês agora observem é dentro desse pedaço de código aqui, ó, quando eu começo um colchete e termino outro. Deixa eu aumentar um zoom aqui, ó. Aumentei o zoom, tá? Esse nome aqui, ó, não precisa se preocupar ainda. Se preocupem agora com o que eu vou colocar aqui dentro, tá? Dado que isso é aula zero, que é para vocês aprenderem do zero, qual que é a ideia aqui? Tudo que eu fizer no código, aqui, ó, aqui dentro desse espaço pretinho, é o que eu quero que o programa faça para mim, tá? Essas informações acima não precisa se preocupar, que basicamente sempre vai precisar, né? Então é algo que você pode copiar e colar de qualquer lugar. Agora, o que eu quero que vocês aprendam é o que está aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro, quando eu quero escrever alguma coisa na programação, em geral,
o que que eu faço, né? Eu tenho lá um texto, então vamos colocar aqui, ó. Minha primeira aula. Então, beleza, minha primeira aula. Para o computador entender que eu estou escrevendo um texto, primeira coisa que tem que acontecer é eu tenho que colocar essa informação em aspas duplas. Então, eu coloco dentro de aspas duplas. Beleza. Coloquei em aspas duplas, o computador, o sistema, ele já sabe que isso aqui é um texto que eu estou tentando passar para a máquina, né? E aí, para esse texto ser manipulado, eu preciso obrigatoriamente jogar isso na memória do computador, para que o computador reserve um espaço e consiga me mostrar isso, né? Tudo no computador são bits e bytes, que são informações de polos positivos e negativos, né? No final das contas, tudo isso daqui, qualquer tipo de texto, conteúdo, números, no final das contas, pensem que vai ser sempre 0 e 1, ou seja, sempre vai ser positivo quando for 1 e negativo quando for 0. Mas para a gente que está começando hoje, o que importa é que quando eu tenho um texto e eu quero representar um texto, eu coloco dentro de aspas duplas. Tá. E aí, o que acontece? Para eu poder manipular, eu preciso jogar isso na memória do computador. Como é que eu faço isso? É o que a gente chama lá de variável. Então, eu vou criar uma variável que nada mais é do que um espaço na memória do computador para que ele consiga manipular a informação. E aí, para exemplificar, usar o mesmo exemplo da última aula, lá da primeira, eu vou chamar essa variável de balde. Então, lembra, é como se eu tivesse um balde. Vamos lá, msPaint. Eu vou fazer essa primeira explicação, aí depois eu volto com as dúvidas, tá, gente? Vamos fazer aqui bem simples, tá? A ideia aqui é tentar ser prático, então não se apegue a desenho nem nada. Então imagina assim, ó. Eita, peste, agora também tá horrível, né? Pera aí, gente. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui, descartar isso aqui. Vamos simular isso aqui, vai. Vamos supor que meu balde é assim. Retangulinho, pronto. Imagine que esse retângulo aqui é um balde, tá? Aí, dentro desse balde, vou aqui escrever, ó. Balde. Esse balde, ele pode receber qualquer coisa. O que seria essa qualquer coisa? No meu contexto atual, do meu computador, do meu programa, que eu vou escrever agora, seria esse minha primeira aula. Então, ele vai receber dentro desse balde esse conteúdo aqui, ó. Minha primeira aula. Então, ele está recebendo um texto, que esse texto, ele vai conter o minha primeira aula. Até aí tá tranquilo. Por que que eu fiz isso? Um dos motivos que eu fiz isso é para poder manipular esse texto aqui, ó, minha primeira aula. Então eu só consigo fazer isso no computador, no programa, se ele estiver dentro de um espaço na memória, que a gente chama de variável, mas que para exemplificar aqui para vocês, vamos chamar de balde por enquanto, tá? Até vocês se acostumarem com o nome variável. Aí beleza. Eu preciso jogar isso dentro de uma variável. Como é que se cria uma variável aqui no programa? Basicamente, eu coloco o tipo dela. Então, o tipo vai ser texto. Por que que eu tenho que falar o tipo? Porque eu posso ter um balde, que dentro desse balde eu posso colocar, por exemplo, roupa, posso colocar areia, posso colocar água, posso colocar suco, qualquer coisa. E aí, para a aplicação saber o que eu estou colocando, eu preciso falar para ela qual é o tipo de balde. Então, no meu caso, como eu estou escrevendo um texto, o tipo de balde vai ser do tipo string, tá? Porque em string do inglês para o português é como se fosse um aglomerado de informação. Em algumas traduções fica como corda. Imaginem que é como se fosse, para exemplificar aqui, é um texto. Então vamos lá. Então eu vou ter um balde. Esse balde eu vou chamar aqui, ó. Tá vendo? Eu dei o nome de balde. Então vamos colocar aqui balde. Balde. Que vai receber, sempre que você ver um sinal de igual, só um sinal de igual, significa receber. Ou seja, tudo que está daqui para cá, eu vou atribuir para esse balde. Ou seja, eu vou jogar em cima desse balde. E aí, para eu finalizar a minha sentença e falar que aqui eu terminei esse pedacinho de código, ao invés de eu terminar com ponto final, que é lá de uma redação, por exemplo, aí eu termino com um ponto e vírgula. Então, vamos lá.
voltando aqui, no meu baldinho, eu tenho um texto que eu quero que o programa escreva para mim, que é minha primeira aula, que é o que eu estou escrevendo aqui, minha primeira aula. Aí, essa minha primeira aula, para ser processada, para ser entendida pelo computador, eu preciso obrigatoriamente jogar ela dentro de um espaço da memória. E esse espaço da memória a gente chama de variável, né? E para exemplificar para vocês, eu estou falando que a gente vai chamar de balde, tá? Então é um balde. E esse balde eu tenho que falar qual que é o tipo de balde. Ah, é um balde de areia? É um balde de roupa? É um balde do quê? Aí, para o programa, para esse programa aqui, ele vai ser um balde de string, que nada mais é do que um balde de textos. Ou seja, aqui dentro eu posso pôr qualquer tipo de texto que ele vai aceitar. Então, como a gente vai utilizar o texto minha primeira aula, vamos deixar esse minha primeira aula. Até aqui, tudo bem, galera? Deu para entender essa primeira parte aqui, ó? Só esse meinho aqui, só essa linha eu quero que vocês me falem se conseguiram entender. Vamos fazer uma revisãozinha básica. Quero que Sim, vocês falem entendemos. um pouco Quer e dizer, para eu saber que vocês estão Tudo conseguindo ok. acompanhar. Se não tiver entendido, não tem problema. Eu só preciso que vocês observem que se faz algum sentido para vocês isso daqui. Qualquer dúvida, ó, eu tenho um texto, esse texto eu jogo ele dentro de uma variável que eu estou chamando de balde. E por que que eu faço isso? Porque eu preciso manipular esse texto. Ou adicionar caracteres, ou remover caracteres, ou eventualmente acrescentar espaços. E para eu poder fazer isso, eu tenho que jogar dentro de uma variável que a gente está chamando de balde. E além disso, eu tenho que falar qual que é o tipo dela. Ah, vai ser números, vai ser texto. Então, por conta disso, é que eu chamei ela de string, que esse string é o nome obrigatório que você tem que passar para a linguagem quando quiser manipular texto. O que que vocês me dizem? Alguma dúvida aqui? Se tiver dúvida, pode falar que eu explico de novo, gente. Porque assim, esse comecinho aqui vocês têm que entender, ou pelo menos têm que guardar na memória, por isso que eu tentei até exemplificar com esse desenho de um balde, porque daqui para frente a gente vai sempre usar esses baldes, entendeu? Programação nada mais é do que você ficar usando um monte de baldes e ficar trocando informações entre baldes. É isso. Galerinha, e aí, como é que tá? Difícil, fácil? Tá ok. Tá ok? Pode seguir. Alguém tem alguma dúvida antes de seguir aqui? Tá ok. A pergunta é sempre que vai usar o texto, então tem que usar o string antes. Isso. É assim, ó. Então aqui é o nome do. Textos ou números? Aí, se for número, é um outro tipo de balde. Por isso que eu estou dando o exemplo do balde, porque quando for números, não vai ser mais string, vai ser um outro tipo de balde. Ah, tá, entendi. Tá, mas sempre para texto é sempre string. Sempre que eu quiser texto, o tipo de balde é um balde de string. Sempre que eu quiser números, e depois eu vou explicar aqui, que é o próximo exemplo, que é com números, que muda o tipo de balde. Continua tendo que existir um balde, mas o tipo de balde é diferente, não vai ser string. Ok. Tá bom, agora vamos lá. Aí agora eu quero imprimir no caso aqui seria mostrar o conteúdo dessa variável. Então assim, eu não vou fazer nada com ela por enquanto, eu só vou mostrar aqui no próprio computador o conteúdo dessa variável, né? E como é que eu faço isso? Eu mando imprimir aqui na minha console, no próprio computador, o conteúdo dessa variável. Aí, por enquanto, não precisa se apegar ao que eu vou escrever aqui agora, mas entendam que é mostrar o conteúdo de uma variável, tá? Eu vou escrever um pedacinho de código aqui, mas não precisa se preocupar, porque aí vocês vão entender ele futuramente, nas próximas aulas, tá? Eu vou só escrever aqui para print balde. Beleza. Então, eu escrevi um texto aqui que vocês não precisam se importar por enquanto, e dentro desse texto eu coloquei um balde e vou mandar o programa executar. Então, assim, esse é o nosso primeiro programa, que ele já faz alguma coisa. Ele vai receber um texto, que o texto é minha primeira aula, joga esse texto dentro de um balde de texto. Como que eu sei que é um balde de texto? Porque aqui está como string. Então, eu já sei que é um balde de texto. Ou seja, é um lugar onde eu consigo jogar textos, tá? Pensa assim, é um balde, que eu estou dando o nome de balde, poderia ser outro nome, né?
E aí eu consigo jogar um texto lá dentro. E agora, o que que eu faço? Nada mais, eu estou simplesmente mandando o meu sistema, né, o programa, mostrar para mim o que que tem dentro desse balde. Essa linha faz basicamente isso. Ah, me mostra o que tem dentro desse balde. Aí eu vou executar agora. Maionese. Não precisa se preocupar ainda em quais são os botões que eu vou aqui, tá, gente? Por enquanto é só prestar atenção nesse foquinho aqui. Vou executar a aplicação. Vamos lá. Aí eu vou mostrar a tela aqui. Ele tá um pouco lento porque eu tô com o stream. Tá vendo? Ó? Ele escreveu aqui, ó, minha primeira aula, tá vendo? O que que ele fez? Ele simplesmente mostrou o que que eu tenho no balde. Minha primeira aula. Tranquilo aqui, galera? Eu tenho a minha variável, que eu estou chamando de balde, e aí eu mostro o que que tem nesse balde. Por enquanto, meu programa só faz isso. Ele não manipula informação, não faz nada. Ele só mostra o que tem no balde. Tranquilo, galera? Tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Suave. E aqui tá fácil, tá difícil? O que vocês estão achando? Tá de boa. Boa. Dentro do balde, tem que colocar aspas duplas na frente? Sim, quando for string. Quando for números, que é o que eu vou fazer agora, aí não precisa, porque números ele entende de outra forma. Tá, beleza. Toda vez que o tipo de balde for texto, eu coloco com aspas duplas para indicar para ele que isso aqui vai ser um texto. Agora vamos fazer o mesmo exemplo com um número, tá? Que foi a mesma coisa que eu fiz na outra aula também. Então, assim, vamos supor que eu quero representar o número 10. Então, eu coloco aqui 10. Esse número 10, eu vou jogar ele. Lembra que quando é o único sinal de igual, significa atribuição, não é equiparação, tá? Então, esse 10 vai receber um balde também, só que é um balde dessa vez de números. Então, lá, de números. De número, é um número só. E aí, esse balde de número, eu vou desenhar aqui primeiro, só para a gente ver. Então, vamos lá, é um outro balde, tá? Vou fazer aqui mais ou menos. Deixar um pouco maior, tá? Só para a gente... Eu vou poder escrever aqui. Vamos lá. Dessa vez, esse balde de número. Eu dei o nome de balde de número, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. É o nome que eu quiser aqui, tá? Esse nome a gente pode escolher, não tem. É o nome que a pessoa achar que faz mais sentido. E aí o número 10 é o que está dentro do balde. Então, dentro do balde de número, eu coloquei aqui o número 10. Beleza? E agora, o que que vai ser diferente do exemplo de cima? Dessa vez, eu não coloco aspas duplas, porque eu quero fazer cálculos com esse número, então eu não coloco em aspas duplas. O meu tipo de balde, que nesse caso era texto, dessa vez agora vai ser número. Então, vai se chamar integer, que do inglês é inteiro, tá? Então, eu tenho um número, esse número eu estou declarando para o sistema que ele vai ser do tipo inteiro, ou seja, nesse balde só pode entrar tipos inteiros aqui. Ou seja, 1, 2, 3, tudo que não for com ponto flutuante, sabe? Aí, por exemplo, número 10. Coloquei o nome da variável de balde de número. Falei que o tipo é inteiro. O que está faltando agora para dar certo aqui é só eu finalizar a minha sentença. Como é que eu faço isso? Eu jogo um ponto e vírgula, tá? Aí você vê que ele ficou azulzinho aqui, ele aceitou. E agora eu vou imprimir, ou seja, eu vou fazer o meu sistema mostrar essa informação aqui, o meu balde de número. Então, só para agilizar, eu vou copiar esse texto. Vou colar aqui, ó. E vou colar também o meu balde de número. Então, eu estou pedindo para ele mostrar para mim o conteúdo do balde e estou pedindo para ele mostrar o conteúdo do balde de número. Aí eu vou salvar e vou executar aqui de novo. Derrubo aqui e executar de novo. Java Application. Tá vendo? Então ele mostrou minha primeira aula com o número 10. Legal, galera? Alguma surpresa aqui? Alguma dúvida nesse momento? Tudo certo. Tá tranquilo? Tranquilo Tá também. fácil, Legal, hein? difícil? Por enquanto tá fácil, né? Até ficar difícil. Ah, claro, claro.
Aí qual vai ser porque assim, por enquanto o nosso programa ele só está mostrando as informações que a gente coloca que a gente está escrevendo aqui no conteúdo da variável, né? Então é meio que quando a gente manda ele mostrar a informação, é como se ele pegasse esse balde aqui, ó, virasse ele de cabeça para baixo e caísse a informação, né? No nosso balde de número, a informação que vai cair vai ser o número 10. No balde de texto, a informação que vai cair vai ser a minha primeira aula, que é justamente o quê? Justamente esse texto aqui, tá vendo? Se eu quiser só mostrar o número 10, é só eu deletar essa linha aqui, ó, que é o meu primeiro balde, e só vai mostrar o número 10. Por mais que eu tenha escrito aqui o balde, eu só estou pedindo para ele mostrar para mim o conteúdo do balde de número. Então, mesma coisa, eu vou salvar e vou executar. Vocês vão ver que ele vai mostrar só o número 10. Tá vendo? Só mostrou o número 10. Aí o que que dá para fazer para ficar legal agora, né? Porque por enquanto eu só mostrei o conteúdo que tem no balde, e isso daí não tem graça, né? Vamos fazer ficar mais interessante. O que que dá para eu fazer, dado um número, né? Eu posso fazer por exemplo, uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão, que é o que uma calculadora faz, né? Então, nosso sistema, o que a gente está criando aqui, ele pode fazer isso também. Ele tem o poder que a pessoa tem. Então, o limite do sistema, ele está atrelado diretamente ao limite da imaginação da pessoa. Por isso que programação é legal, entendeu? Pelo menos é o que eu acho, né? Porque assim, quanto mais imaginação você tem de utilizar essas informações, mesclar, misturar, mais o seu sistema pode ser complexo, né? E ao mesmo tempo pode trazer resultado para algumas empresas. Então vamos lá. Vamos criar uma outra variável do tipo número. Por enquanto eu vou deletar esse balde aqui de minha primeira aula. Vamos ficar só com números, tá? Por enquanto. Vamos criar uma outra variável do tipo número, que seria como se fosse um balde de número, e vamos mudar o número. Então vamos lá. Eu quero criar, como eu sou o criador aqui, o programador é a pessoa que cria, né? Então vamos lá. Quero criar aqui um número 20, por exemplo, tá? Imaginei um número 20. Esse número 20, ele vai estar dentro de um balde chamado balde com número 20. 20. Então, assim, eu dou o nome que eu quiser para o balde. Essa é a parte legal, né? Quem está fazendo dá o nome que quiser. Desde que, quando a gente for criar, a gente tenha pelo menos um bom senso de colocar um nome legal, né? Porque futuramente, quem for dar manutenção para o nosso sistema, quando ele for ler esse código, ele tem que fazer algum sentido, né? Então tá, então eu dei o nome de balde com número 20. Esse nome é o nome que a gente quiser, tá? Um detalhe é que quando a gente for dar um nome, a gente não pode usar espaços, tá, gente? Por isso que a gente coloca com letra maiúscula assim, quando é o nome composto, né? Para diferenciar, porque ele não vai aceitar com espaços, tá? Então é sem espaço. Vamos voltar aqui. Certo. O que está faltando aqui? Eu falar qual é o tipo de balde, certo? No caso, como é número 20, o tipo de balde vai ser integer. Mesma coisa do lado de cima. Integer. Opa, escrevi errado aqui. Que significa inteiros. Ou seja, eu tenho um balde com número 20 que eu estou falando para o sistema que é um balde de inteiros, certo? Para poder dar certo essa sentença, só está faltando eu finalizar aqui a minha sentença com um ponto e vírgula. Beleza, finalizei, deu certinho. E aí o sistema ficou amarelinho aqui, que é um ponto de atenção, que ele falou, ó, legal, você criou aqui uma variável, mas você não está usando ela, não tem problema, tá? Tanto é que se eu quiser olhar aqui, ó, aí ele manda a mensagem pra gente, ó, develop local variable balde com números 20 is not used, ou seja, ele já me ajuda o suficiente para saber que eu criei uma variável e ela não foi usada, tá vendo? Aí vamos usar ela, vou copiar esse nome certinho, copiei. Aí eu vou vir aqui e vou colar. Colei. O que vai acontecer? Salvei e vou executar. Executar como Java. Ó, número 20. Legal. Aí você se pergunta, mas antes tinha número 10 e agora está o 20, por quê? Porque simplesmente eu fiz a troca do que eu quero imprimir. Ao invés de ser o do 10, eu mandei ele imprimir o 20. E aí, ok, isso não é legal, vamos fazer ficar legal. O que eu posso fazer agora? Dado que eu tenho dois números, o 10 e o 20,
eu quero fazer uma soma. Olha só como uma soma é bem intuitiva. Eu pego aqui o meu balde de número... Ah, o nome tá ruim, né? Vamos melhorar esse nome? A gente pode fazer isso, porque nós somos os programadores. Olha que legal. Então, balde de número não tá um nome legal agora, porque agora eu tenho um outro balde. Então, para a gente ficar mais fácil, vamos colocar um nome bom aqui. Por exemplo, balde de número 10, que é um nome bom, porque esse nome faz muito sentido com esse balde aqui, sabe? Com essa variável. Então, vamos usar agora esse nome. Então, ó, eu quero somar o balde de número 10. Olha como é fácil. Se eu quero somar, é um sinalzinho de mais. Mas eu quero somar com quem? Eu quero somar com esse outro balde aqui, ó, que é o balde com o número 20. Então vamos lá. Balde com o número 20. Opa, tem que ser certinho, maiúsculo e minúsculo, tá, gente? Ok, então tá, eu quero somar o balde de número 10 mais o balde com o número 20. Para isso funcionar, eu preciso também jogar em um outro balde. Então imagina assim. Vamos lá. Eu tenho esse balde de número 10. E aí eu também, que é esse primeirinho aqui, ó, vamos lá, esse primeiro. Aí eu tenho um balde de número 20. Vamos pegar um outro balde aqui. Opa, cadê meus baldes? Início aqui. Pegar um outro balde aqui. São dois baldes diferentes, tá, gente? Não é o mesmo. Aí eu, no lápis, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, balde de número 20. Certo. Que é um outro nome que eu dei, olhem só. É os nomes que eu dei. Só que dentro desse balde, o que que tem? No meu caso aqui, ó, tem o número 20. Então, vou colocar essa coisa, 20. Aí, olha o que que eu estou fazendo. Eu estou pegando o balde de número 10 e estou somando com o balde de número 20. Então, eu estou fazendo isso aqui, ó. Cadê? Somando. Beleza. Um mais o outro. Muito simples. Só que para isso funcionar, eu preciso jogar em um outro balde, olha só, porque isso aqui é bastante importante para as próximas aulas. Essa soma só vai funcionar, vai me dar um resultado se eu jogar isso para um outro balde, porque assim, esse balde ele só aceita o número 10 e esse outro balde só aceita o número 20. Para eu poder fazer com que eles somem esses valores, eu preciso obrigatoriamente jogar em um outro balde que vai ser o resultado dessa soma. Olha só, então eu vou ter que ter um outro balde. E eu vou escrever aqui, para ficar fácil, esse balde vai se chamar resultado da soma. Que esse balde eu não informei ainda, mas eu já sei de antemão, porque eu estou somando aqui 20 com 10, que ele vai ser 30. Isso eu sei porque eu estou somando um 20 com 10 é um valor fácil, né? Então vamos lá. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui uma setinha, para não confundir. Que essa setinha é que aqui não ficou boa. Bom, mas imaginem que a posição aqui ficou ruim. Deixa eu fazer Não tem como melhorar esse S aqui, ó. Tá, tá bom. Vamos deixar assim. Dá mais um risquinho. Deixa eu pegar o lápis aqui. Então tá. Imaginem que eu estou somando 10 mais 20, que esse resultado eu preciso jogar em uma outra variável, que é um outro balde, que vai guardar o resultado. E eu já sei que vai ser 30. Vamos lá, agora? Para o código é assim. Escrevi o nome da número 10, da variável 10. Escrevi o nome da variável 20. Aí lembra que eu falei que eu preciso guardar num outro balde? Nada mais é do que isso aqui, ó. Eu vou atribuir, que é quando é o único igual. Vocês vão ver que futuramente, se eu quiser falar que é igual de equivalência, vão ser dois iguais, tá? Por enquanto não é equivalência, por enquanto é só atribuição. Ou seja, eu estou jogando o conteúdo dessas duas variáveis dentro de uma outra variável, que é um outro balde, que a gente está falando aqui. Que vai ser o balde. Eu dei qual nome aqui no exemplo? Soma da... Resultado da soma. Resultado da soma. Beleza. Só que ainda ele não está aceitando por quê? Eu tenho que falar qual o tipo de balde esse resultado da soma vai ser, né? Ou seja, como eu sei que aqui já vai ser um inteiro, o meu tipo de balde é um integer. Integer, que é inteiro em inglês, né? Vamos lá.
Então tá quase pronto. Para isso aqui funcionar, eu preciso só terminar minha sentença aqui, ó, colocando um ponto e vírgula. Tá vendo que ele já ficou mais bonitinho? Saiu aquele vermelho? Aí agora eu quero mostrar qual que é o resultado da soma. Então, ao invés de eu imprimir aqui o balde com o número 20, é simples, eu vou pegar o resultado da soma e vou copiar aqui embaixo, o resultado da soma. Aí olha só o que legal aqui. Quando eu salvar e mandar executar o programa, o que vai acontecer? Vai imprimir o número 30, tá vendo? E aí, galera, gostaram? Acharam legal? Difícil? Fácil? Muito bom, muito bom. Tá dando para Da hora. entender? Tá confuso? Não, não, tá Ô, tranquilo. Fernando, eu só vou parar a gravação aqui, porque ela tá meio travada. Aí eu vou entrar no aplicativo do Teams, aí eu coloco pra gravar de novo. Tá bom, tá bom. Deixa salvo aí pra depois mandar pra galera, por favor. E, e aí, tem alguém aqui com alguma dificuldade, gente? É pra falar, tá? Não precisa ter vergonha. Porque, assim, a ideia é pra quem não sabe nada de programação. Então, assim, eu entendo que pode existir sim uma dificuldade nesse começo e não tem problema nenhum, tá? Tá todo mundo tranquilo, dá pra seguir. Quer tirar dúvida aqui nesse momento? Tudo tranquilo, Fernando. Essa parte aí foi ótima. Todo mundo entendeu então? Tá fácil assim? E aí eu vou deixar mais difícil. Tem, tá fácil. Tá fácil. Cara, Molezinha, hein? Molezinha. caramba, café com leite? Café com leite, pão com ovo. Tá bom, Cara, vamos a gente complicar. estudou um ano para aprender isso, a gente tá aprendendo em 30 minutos, né, Fernando? Aí não dá. Beleza, então tá. É porque ninguém me ensinou assim, na verdade, né? Quando você vai aprender na escola, eu acho que é assim. É uma metodologia muito ruim, que os caras ensinam muita teoria e na hora de fazer mesmo, cadê, né? Você tem que estudar um livro de não sei quantas páginas para só depois colocar a mão no código, que eu acho super errado. É igual aprender inglês. Você vai aprender a teoria no começo, eu acho super errado. Não acho que funciona. Então, assim, eu acho que para mim faz mais sentido você primeiro ver a prática, ver se você gosta, e uma vez que você goste, aí sim você começa a se aprofundar. Para mim é o que faz mais sentido. Bom, vamos lá. Então, continuando. Então, lá, tenho dois números, e com esses dois números eu fiz uma soma. Essa soma me trouxe um resultado, e esse resultado eu estou mostrando na tela. Ou seja, eu tenho dois baldes, cada balde tem um número dentro dele, porque eu falei que é um balde de números. E quando eu somei esses números, ele me retornou um outro balde com outro número, que é o resultado dessa soma. Então é isso. Esse foi o resuminho. Agora vamos deixar um pouquinho mais difícil. Agora eu vou aproveitar que eu já estou aqui na soma e vou fazer os outros que é muito fácil. É tão fácil que eu vou até copiar e colar aqui, ó. Que vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, tá, gente? Só que agora eu vou não só somar, eu também vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer a subtração, que eu só estou mudando o sinal de menos. Vou fazer a multiplicação e vou fazer a divisão, que é para vocês verem quais são os operadores. Então, mais soma, o tracinho subtrai, o estrelinha multiplica e o barra é a divisão, tá? E aí, só para poder dar certo, eu vou trocar aqui os nomes das variáveis, tá bom? Porque não pode ser o mesmo nome. Então, como eu coloquei resultado da soma, eu vou colocar aqui, ó. Resultado da subtração e resultado da multiplicação. Multiplicação. Não pode usar C cedilha, não pode usar nenhum caractere especial, tá, gente? Lembra que aqui é no padrão inglês, tá? Não, a gente não usa acentuação. Por isso que eu gosto tanto de programação. Eu odeio ter que pôr acento nas coisas. Beleza. Resultado da divisão. Divisão. Beleza. E aí, como ele ficou amarelinho, ele está falando, cara, você criou a variável, mas você não usou. É isso mesmo que você quer? Você quer criar algo e não utilizar? No meu caso, eu quero usar sim. Então, eu vou copiar e colar, porque assim, como é muito fácil, eu não vou precisar escrever do zero, tá, gente? Eu vou copiar e colar só para vocês verem o resultado aqui, que eu acho que vocês já devem estar até adivinhando o que vai acontecer, né? Copiei e colei. E a última, copiei e colei.
Olha só, eu vou salvar e executar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. 30 menos 10, 200 e 0. Todo mundo achou que ia sair isso mesmo. O que que eu estou fazendo aqui? No primeiro caso, que é o resultado da soma, é aquele caso que a gente está somando. No segundo caso, que é o da subtração, que é esse caso aqui, eu estou subtraindo o balde com o número 10 menos o balde com o número 20. Por isso que ele deu menos 10 aqui. Que ele subtraiu 10 menos 20. No terceiro caso, ele multiplicou o 10 vezes 20. E no último caso, ele dividiu 10 por 20. Ele deu 0. Ele deu 0, eu vou explicar o porquê. Na verdade, não seria 0 preciso, tá? Mas quando eu estou trabalhando com inteiros, ele vai desconsiderar os números após a vírgula. Por isso que deu 0, tá bom? Aí depois eu vou explicar como é que resolve isso. Essa parte aqui, gente, vocês entenderam que quando eu mudei aqui os operadores, o resultado foi diferente? Sim, entendi. Tranquilo. Aí o que que a gente vai fazer? Como aqui está bem fácil para todo mundo, eu vou criar uma forma de reutilizar o código. Porque se você parar para pensar, tudo que eu faço eu tenho dois números e esses dois números são utilizados com operadores diferentes, tá vendo? Ó? Operadores diferentes, mas são os mesmos dois números, né? Tanto o 10 quanto o 20. Tá vendo que o número se repete? Essa sombrinha aqui é a aplicação mostrando pra gente onde é que esse número se repete. Tá vendo que tem várias sombras aqui, ó, 4 sombras? Então isso é só para ajudar a gente. O que que a gente vai fazer? Para isso ficar mais, digamos assim, mais bonito, mais elegante, a gente vai reutilizar esses números, que é o que a gente faz bastante em programação. A gente sempre fica reutilizando as coisas. E essa forma que a gente tem de reutilizar as coisas, reutilizar pedaços de código, a gente chama aqui de método. E algumas pessoas chamam de funções. Então, assim, uma função ou um método nada mais é do que um trecho de código que é reutilizado durante a aplicação. E aí eu posso reutilizar ele de várias formas, passando parâmetros, que são as variáveis que eu quero que esse método utilize, né? E tem outros formatos que também não passando nenhum parâmetro, que é quando todas as variáveis já estão dentro da própria função. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu só deixar essa linha junto aqui para diminuir a tela para a gente, né? Que a tela ficou um pouco grande aqui. Vou diminuir a linha, tá? Só para poder a tela ficar um pouquinho melhor para a gente, tá? Aqui, beleza. E beleza, até agora a gente só criou dois inteiros, somamos, multiplicamos, dividimos, subtraímos e mostramos na tela, né? Que seria basicamente a gente virar o balde de cabeça para baixo e ver qual que é o conteúdo dele, tá? Aí, para ficar mais elegante, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma função, ou o que o pessoal chama de método também, né? Algumas pessoas chamam de função, outra de método. E esse método ele vai pegar um trecho de código e vai ser executado. Aí futuramente vocês vão entender que isso é bastante legal porque eu consigo reutilizar os códigos, tá? Então vamos lá. Para eu criar, por enquanto não se apegue ao nome que eu vou colocar, porque daí vocês vão ver mais para frente e vão acabar se acostumando. Mas por enquanto, não se apegue ao nome que eu vou colocar aqui, tá? Vou chamar de public void. O nome que eu quero vai ser subtrai. Vou abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Por enquanto, só se preocupa com esse nome aqui, ó, subtrai, que vai ser um método, ou seja, vai ser um trecho de código que vai subtrair alguma informação para mim. E qual informação é essa? Eu vou utilizar a nossa subtração aqui que já tem, tá vendo? O sinalzinho de menos. Então eu vou pegar esse trecho de código, vou remover daqui, vou fazer um Ctrl X aqui do Windows mesmo, que recorta, né? Recortei. Vou ver aqui dentro de um método, que nada mais é do que um lugar onde eu guardo códigos, e vou colar aqui dentro.
Quando eu faço isso, repare que ele não consegue achar mais a variável balde de número, a de número 10, e nem consegue achar a balde com o número 20. Porque essa variável está fora de escopo. O que seria isso? Ele não consegue enxergar ninguém que esteja fora desse abre e fecha chaves aqui. O abre e fecha chaves, vamos imaginar que é como se fosse uma área onde eu posso colocar um pedaço de código que só fica visível quem tiver dentro dessa área. E como no nosso exemplo, dentro do método subtrai, eu não tenho o balde de número e nem o balde com o número 20, ele está reclamando. Ele vai falar que esse cara aqui não existe, tá vendo? Ó, balde de número 10 cannot be resolved to a variable, ou seja, ele não consegue resolver isso em uma variável. Como é que a gente resolve esse problema? Fazendo com que exista uma variável balde de número 10, igual a gente fez aqui em cima, ó. Balde de número 10. E aí, para isso funcionar, eu vou passar aqui dentro desse abre e fecha parênteses, que são todas as informações que eu quero que esse método já tenha quando alguém chamar ele, eu vou colocar o balde de número 10. Então, eu vou falar balde de número 10. Eu preciso falar qual é o tipo dele, eu já sei que o tipo dele é inteiro, então é integer. E além disso, deixa eu pular uma linha para ficar bonitinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele também reclama que não conhece o balde com o número 20. Então eu vou colocar vírgula. Sempre que eu coloco vírgula, quer dizer que eu vou adicionar alguma coisa a mais. Então além de ter o balde de número 10, esse meu método chamado subtrai, ele também vai ter o balde com o número 20. Ou seja, quem chamar esse subtrai vai passar junto com ele as variáveis balde de número 10 e balde de número 20. Então, por isso que eu tenho que colocar vírgula a minha próxima variável. Integer. Balde com número. E aí o nome tem que ser idêntico à variável, tá? Senão ele não acha. 20. Achou. Beleza. Então tá. Então eu estou recebendo o balde de número 10, que eu não sei, essa é a parte legal, né? Não me interessa para esse código aqui, ó, o subtrai, para ele não quer saber quem é que vai passar para ele o número 10. Ele só tem que saber que alguém que for utilizar esse pedacinho de código vai passar para ele o balde de número 10. Ele não quer saber quem vai passar, ele só precisa saber que quem entrar aqui vai passar esse número. A mesma coisa com o balde de número 20. Ele não quer saber quem vai passar para ele. Ele só precisa saber que quem chamar esse subtrai, obrigatoriamente, vai ter que passar esse balde com o número 20. Tá tranquilo aqui, galera? Ficou difícil, fácil? O que vocês acham? Tá fácil, mas às vezes o áudio tá travando e a tela também. Peraí, deixa eu... Geralmente, quando tá travando, tem relação com a internet. Você consegue... Eu vou desligar aqui a minha câmera. Você consegue desligar aí também, Thiago, para ver se melhora a internet? Vou desligar a web aqui. Desliguei. Beleza. Melhorou aí? A gente desligou a câmera. Continua aí, a gente dá uma olhada, ver se melhorou. Tá bom. Vamos lá, voltando aqui. Essa parte, gente, eu acho que é importante, porque isso aqui é um pedaço de... É um trecho novo que eu estou explicando, né? Não é mais essa parte aqui, ó, de Valdes. Agora é um outro conteúdo. Eu vou até criar um cara novo aqui, ó. Novo. Eu vou deixar salvo como variáveis, que são o que eu estou chamando de balde, tá? Eu vou colocar aqui traço baldes. Eu vou deixar salvo aqui na minha desktop, depois eu mando para vocês relembrarem, né, o conteúdo. Beleza. E aí, nesse trecho novo, a gente está trabalhando agora com funções, que são pedaços de códigos que podem ser executados de forma... Como que eu posso falar? Uma forma mais simples. São trechos de código que eu posso utilizar no meu programa. E aí eu vou mostrar um exemplo como é que eu utilizo ele, porque até então eu só criei esse trecho de código, né? A gente chama aqui de método.
E aí eu criei esse método e passei para ele duas variáveis, o balde de número 10 e o balde de número 20. Mas eu ainda não executei ele, eu só criei por enquanto e falei que ele vai ter dois baldes aqui dentro quando ele for chamado. Dúvidas, galera? O que vocês acham? Quer que eu explique de novo? Dê um exemplo diferente? Agora que sua voz ficou melhor, explica de novo essa parte. Tá bom, vamos lá. Eu criei um pedaço de código, vamos dizer assim. Da mesma forma com que eu criei uma variável, é como se eu tivesse criado uma outra variável, só que essa variável vai executar uma ação. Então, imagina assim. A gente também pode pensar como se fosse... Só que eu, não, ao invés disso aqui, eu vou jogar esse retângulozinho aqui. É como se eu criasse uma outra variável, só que dessa vez uma variável grandona, que é vamos dizer que é um balde grandão assim, por exemplo. Só que dentro desse balde grandão, que a gente chama de função, ou, deixa eu fazer até o método, que vocês vão ouvir esses dois nomes, tá? Método, um desses dois nomes. Essa função, o método, ela vai guardar outras variáveis, ou seja, ela vai guardar diversos baldinhos aqui, ó. Um baldinho, dois baldinhos, três baldinhos. Ela pode guardar diversos baldes. Então é como se fosse uma variável que eu consiga guardar outras variáveis. Pensem assim, que nesse exemplo é como se fosse um balde onde dentro dele caberiam outros baldes. Só que aí, além de caber outros baldes, eu posso, quando eu criar esse pedacinho de código, falar, ó, quem for chamar esse código, obrigatoriamente tem que me passar alguns baldes para mim, que são, no nosso exemplo, vão ser o balde de número 10 e o balde com o número 20. Então, quando o cara for chamar esse subtry, que depois eu vou chamar para vocês verem, ele vai ter que me passar dois baldes, o de 10 e o de número 20. Por quê? Porque aqui dentro, uma vez que ele entrou aqui dentro, então deixa eu desenhar um balde aqui fora, porque ele vai ter que chamar esses dois baldinhos pra gente. Vou chamar esse outro aqui. Opa. Então, quem for chamar esse método, ele vai ter que me passar obrigatoriamente dois baldes antes de entrar aqui dentro. E aí eu vou até dar uma corzinha aqui, ó, para a gente diferenciar um balde do outro. Vamos supor que um vai ser o verdinho, que esse verdinho vai estar aqui embaixo. E vamos dar o exemplo de que o outro vai ser o azulzinho, que ele vai estar aqui embaixo. Beleza, então quando eu chamar esse função, o método, que o nome dele eu dei como subtry, vamos colocar aqui o subtry. Subtry, foi o nome que eu dei para ele. Esse método subtry, que nada mais é do que um balde grandão que tem diversos baldes dentro dele, quando ele for chamado, obrigatoriamente a pessoa vai ter que me passar dois baldes aqui, que são esses dois baldezinhos aqui, ó, verde e azul. E aí, esse baldezinho, lembra que dentro desses baldes já tem um conteúdo que a gente colocou aqui, ó, tem o 10 e tem o 20, né? Então, esse 10 e 20 ficariam aqui, respectivamente, né? Vamos escrever para ficar mais fácil? Ó, então esse balde tem o 10. Eu não vou colocar dentro porque não vai dar para ver, tá, gente? Mas imagina que está dentro desse baldinho aqui, ó. Esse tem o 10 e esse tem o 20. No nosso exemplo aqui, tá? E aí, quando eu for chamar esse trecho de código, eu vou passar o 10 e o 20, que são esses dois que eu falei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O balde número 10 e o balde número 20. Quando eu passar essas informações, o meu código já vai executar tendo esses valores pré-determinados, ou seja, ele já vai executar com os valores de antemão 10 e 20. Qual que é a vantagem com isso? A vantagem é que eu posso ser flexível de depois poder chamar a mesma função, o mesmo método, com valores diferentes. E aí vocês vão ver qual que é a super vantagem. Mas por enquanto eu só preciso que vocês entendam que eu estou criando um balde maior, que é esse gigantão aqui, e esse gigantão, quando ele for criado, eu posso passar outros baldezinhos pequenininhos, que no nosso caso é o de 10 e o de 20, que são esses aqui em cima.
E aí dentro desse pedaço de código, que é o objetivo de existir um método, uma função, eu faço algum cálculo, que seria isso aqui, ó. Imagina que isso aqui, é que eu não vou ter um desenho de engrenagem, mas imagina que é como se fosse uma engrenagem aqui. É que eu não tenho a engrenagem, né? Que a engrenagem é um pedaço de código que executa. Cadê a baldinha? Bom, beleza. Aí esse cara vai executar uma coisinha. Que seria essa coisinha que vai ser executada nesse nosso exemplo, é simplesmente uma subtração, tá vendo? Que eu estou subtraindo. Eu estou subtraindo o número que ele me passar por parâmetro, que é o que ele passou aqui quando criou o método, a gente chama de parâmetro, e subtraindo o outro valor, que é o segundo valor que ele passou, que é o balde com o número 20. Aí eu faço subtração, que é o cálculo em si, né, que seria a engrenagemzinha, uma estrelinha, que vai me dar um resultado. Aí esse resultado eu vou imprimir, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. Vou recortar. Peguei aqui, Ctrl X, vou vir aqui e colar. E aí ele vai imprimir para mim. Deu para entender, galera? É o mesmo código que está aqui em Então, cima, só que a diferença é que ao invés de eu jogar esse código aqui direto, eu estou jogando esse código de subtração dentro de um método. Aí eu explico depois, conforme vocês forem vendo, qual que é a vantagem de eu fazer isso. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Futuramente vocês vão entender que existe uma vantagem muito grande de eu fazer isso. Por enquanto, só preciso... basicamente, Sim, pode falar. basicamente você está comprimindo essas variáveis dentro de um código, depois você vai utilizar ela reduzindo espaço, é isso? Não. Então, porque qual que é a grande vantagem? Tá vendo que aqui eu fiz uma subtração? É só um pedaço de código onde eu não coloco valor nenhum, né? Essa aqui é a parte legal, pensa aqui. Vou mostrar só isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vou tirar isso aqui também, ó. Então, isso aqui é um pedacinho de código, onde aqui, ó, essa que é a mágica da programação. Em nenhum momento aqui, ó, eu estou informando qual que é o 10 e qual que é o 20, tá vendo? O valor em si. Só estou falando que tem uma variável aqui. Poderia ser, olha só, número, que geralmente é o que a gente faz, tá? Número X. E aí vocês vão lembrar da época da escola lá, de saber valores do X e de Y, mas é basicamente isso, ó, número Y. Isso aqui é o que vocês vão ver mais no mundo real, tá? Ninguém chama lá de balde. Então aqui, ó, eu estou pegando número X. Por que número X? Porque eu não sei que número vai vir, entendeu? Essa aqui é a grande mágica. Número X. E aqui, ó, eu vou subtrair pelo número Y. É isso? Então, tio, vai funcionar como se fosse uma calculadora mesmo, né? Todo número que a gente incluir lá em cima, ele vai somar automaticamente o número X ou o número Y. Exatamente, é uma calculadora que só faz subtração. Por isso que o nome eu dei de subtrai, tá vendo? Uhum. Então, independente do número que você colocar aí, 10 ou 20, se você alterar lá em cima, ele não vai fazer diferença. Exatamente, você pegou qual que é a mágica do negócio. A grande vantagem que eu tenho em fazer isso é que agora eu tenho esse poder de que quando eu chamar o subtrai, olha só o que vai acontecer. Eu vou chamar para vocês verem e aí vocês vão ver a parte legal. Agora, sempre que eu chamar o subtrai, vou chamar aqui embaixo, ó. Vou chamar aqui embaixo. Ele vai me pedir. Lembra que eu falei que quando eu chamar o subtrai, ele vai me pedir obrigatoriamente dois baldes? No meu exemplo, eu coloquei o balde 10 e o 20. Vamos lá. Aí eu preciso colocar o conteúdo do balde, tá? Então o meu número X é o 10. Que no meu caso, ele pode ser também o conteúdo do meu balde direto. Ao invés de eu colocar um número, eu também posso pôr um balde direto. Olha que legal. Então eu posso tanto pôr o 10 quanto pôr o balde. Isso é tanto verdade que eu vou fazer isso aqui, ó. No primeiro eu vou colocar o número 10 direto. E no segundo eu vou colocar o meu balde, que é o meu 20 aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. Olha que legal que vocês vão ver. E aqui eu finalizo a sentença com ponto e vírgula, mesma coisa, tá vendo? Então eu estou fazendo um subtrai. Deixa eu apagar os outros para não confundir, tá? Pera aí, isso aqui eu vou deixar um comentário. Barra barra quer dizer um comentário, ou seja, o código vai passar por aqui e vai ignorar, tá? Vai ignorar esse trecho, beleza. Vou salvar e vou executar.
Olha o que vai acontecer. Ele imprimiu menos 10. Mas olha o legal. No lugar de colocar 10, o que aconteceria se eu colocasse 100? Ó, coloquei 100, não mudei nada. A única coisa que eu fiz no meu código foi trocar o 10 por 100. Ó, o mesmo método me trouxe um resultado diferente. Ou seja, eu fiz imagina assim, que a gente criou com um simples método uma calculadora que consegue subtrair dois números. Olha que legal. Qualquer número que eu passar aqui, ela vai subtrair. Ó, se eu passar 100 e 50, olha que legal. É o mesmo código. Não fiz nada demais, eu só mudei os meus parâmetros. Tá vendo, ó? Deu 50. Então, assim, qual que é a grande vantagem quando você tem um método? É que você pode reutilizar esse trecho de código com valores diferentes, né? Com parâmetros diferentes, que é o que a gente chama aqui em programação. Ou seja, agora eu consigo fazer diversas coisas aqui, ó. Posso passar isso daqui, ó. Ele vai continuar sabendo subtrair. Ó, legal, né? Gostaram? Acharam legal? Interessante? Tá fácil, vai. Agora tem que ficar difícil. Vamos lá. Tá fácil? Vocês acharam que tá fácil? Certeza? Todo mundo? Eu achei. Alguém mais tá achando fácil, difícil? Preciso da opinião de vocês, galera. Ah, é, putz. Bom, já deu o horário, gente, mas o que que eu vou fazer? Vou fazer uma revisão aqui, tá? Pode ser? Tá. Tranquilo. Tá bom? Vamos revisar então. Porque aí, nas Beleza. próximas aulas, a gente continua a partir desse ponto. Revisando a aula, então. Primeiro de tudo, cadê? Eu vou apagar esse daqui, porque não a gente precisa imprimir eles. Não, vou deixar comentário. Ah, faz o seguinte, para revisar a aula, eu vou tirar todo esse código aqui para não ficar sujeira para vocês, né? E vou fazer um código do zero, só que dessa vez bem rápido, tá? Pode ser, gente? Acho que é melhor, né? Vai Pode na ser. prática agora. Sim, com certeza. Melhor, professor. É, porque aí vocês pegam a tela do zero e meio que olham isso novamente, só que de uma perspectiva diferente agora, porque agora vocês têm uma noção de um primeiro conteúdo, tá? Acho que é melhor assim. Então vamos lá. Revisão rápida, rápida, rápida. Matei tudo isso aqui de código, ó, fizemos um trabalhão de código, hein, gente? Caramba, parabéns pra vocês. Apaguei. Vocês estão entendendo bem pra caramba, pelo que eu tô vendo aí. Não tem ninguém com dúvida? Tá ótimo. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é só o trecho daqui de dentro, tá? Ainda não, mesma coisa, não se preocupe com essa parte aqui de cima, ó, não se preocupem. Futuramente vocês vão saber. Aí tudo bem. Quando eu quero escrever um texto, vocês lembram lá. Então vamos lá. Fernando está tentando ser um instrutor. Beleza, é um texto qualquer. Aí lembre-se disso. Para eu considerar como um texto, primeira coisa, coloca entre aspas duplas. Coloquei entre aspas duplas, beleza, já está sendo um texto. Já está sendo um texto. Para eu poder saber, eu trabalhar com esse texto dentro do computador, eu preciso jogar isso dentro de um balde, né? Que a gente chama de variável, mas a gente está chamando de balde por enquanto. Para eu fazer isso, eu uso o sinal de atribuição, não é igualdade. Depois vocês vão ver que igualdade são dois iguais, é assim, só que no nosso caso é atribuição. E aí, esse balde eu preciso dar um nome para ele. O nome que eu vou dar é nome, vou colocar aqui, nome do Fernando. Beleza, simples assim, o nome que a gente quiser, essa é a parte legal. E aí eu preciso falar que esse balde que eu dei o nome de nome do Fernando, eu preciso falar que o tipo dele é string. Por quê? Porque string, para o sistema, para esse sistema aqui, significa texto. Então vamos lá, string. E para isso tudo funcionar, só está faltando eu colocar o meu pontinho final, lembra? Que para programação, quando eu termino a sentença, é o ponto e vírgula. Beleza. Aí eu pego essa informação, que está dentro de uma variável, que é do tipo string, e mostro ela. Como é que eu mostro? Usando um comandinho que vocês, por enquanto, não precisam se importar. Que é o sysout. Nome do Fernando. E aí, o que vai acontecer? Eu pego essa informação, opa, tem que digitar o nome certo, senão não vai funcionar, tá?
Salvo e executo. A única coisa que ele vai fazer para mim é mostrar na tela, tá vendo? Então, beleza. Esse aqui foi o string, que é pra gente é o texto. Agora vamos fazer a mesma coisa pro número. Lembra que isso aqui é só um resumão. Então a gente já fez isso, vamos fazer de novo. O número eu tenho um número, eu quero que esse número seja utilizado pelo sistema, então o sistema precisa reservar esse número na memória do computador. Eu expliquei que a memória do computador, ela, no resultado final, sempre vai ser 0 e 1, mas pra gente, pra ficar fácil, a gente vai encarar esse cara como sendo apenas um espaço na memória, ou seja, apenas um conteúdo que a gente vai jogar dentro de um balde. Esse balde a gente vai chamar de número, por exemplo. Pode ser o nome que a gente quiser. Vamos chamar de número 10 para facilitar e ficar um nome legal. Para o sistema tratar como número, eu preciso falar que tem que ser do tipo inteiro. Então, eu tenho que escrever em inglês, que é integer. E para finalizar a sentença, eu tenho que pôr um ponto e vírgula. Então, é isso. Quero representar o número, preciso jogar ele dentro de uma variável. Essa variável é do tipo inteiro. E aí sim eu posso usar esse número. Então, eu vou lá, sys out, e número 10. Eu vou e imprimo esse número. Mesma coisa, estou cuspindo o que está dentro do balde. Executa programa. Número 10. Beleza. Eu também falei que com essa mesma informação eu consigo somar valores. Então, se eu tiver um 20, eu atribuo ele dentro de uma variável, número 20, 20, que é o nome que eu quiser. Vou colocar uns espacinhos para ficar bonito. Eu vou falar que esse cara também é um inteiro, integer. E para finalizar a sentença, eu coloco um ponto e vírgula. Beleza. E aí eu posso também copiar e colar aqui para imprimir o 10 e o 20. Só copiei e colei, tá, gente? Estou fazendo aqui pelo teclado. Opa, fiz um caractere a mais aqui, não precisava. E agora, além de imprimir o 10, eu também quero imprimir o 20. Então, vou copiar e colar aqui o 20. Beleza, agora eu estou imprimindo tanto o 10 quanto o 20. Ou seja, eu estou jogando o que está no... Estou pegando o balde, estou virando de ponta cabeça esse balde para ver o que tem dentro desse balde. Vamos lá. E estou fazendo isso em dois baldes diferentes, o 10 e o 20. Então lá, eu joguei fora e achei que no balde de número 10 tem o 10 e o número 20 tem o 20. E eu também falei na nossa aula que a gente consegue somar valores de baldes, né? Ou seja, eu tenho o número 10, eu posso somar com o número 20. Para isso funcionar, eu preciso também jogar ele dentro de um balde. Então, eu vou atribuir, não é igualdade, é atribuição, com chamado, vou chamar de resultado da soma, para ficar fácil. E esse resultado da soma, que é o nome do balde que eu estou dando, vai ser do tipo inteiro, integer. Beleza. Para finalizar a sentença, eu coloco um ponto e vírgula aqui para falar para o computador, opa, terminei essa sentença. E agora eu só quero imprimir o resultado, não quero mais imprimir o número individual. Então, eu vou pegar o resultado da soma, copiar e colar aqui e falar, cara, me joga agora, você fez uma soma para mim de dois números, do 10 e do 20, jogou dentro de um outro balde e revira agora para mim de ponta cabeça esse balde, o que tem lá dentro? É isso que eu estou fazendo. Botão direito, executa a aplicação. Vamos lá, número 30. Bonitinho, conseguimos somar dois valores. Também fizemos o quê? O reaproveitamento de código, né? Que é o que a gente chama aqui de função ou método. Ou seja, algumas pessoas chamam de função e outras de método. Vamos fazer também aqui de novo, para fazer essa reprise. Aí a gente criou um método, então eu chamo ele de public. Você não precisa se preocupar com esse nome agora, vocês vão entender o porquê depois, tá? Static void. Vou chamar agora de soma, porque agora eu quero que ele soma algum valor. Então esse nome eu posso escolher. Eu vou colocar entre parênteses, que é o que eu quero que ele receba assim que ele for chamado. Então eu quero que ele receba um tipo integer, que vai ser o meu número x. Por que x? Porque qualquer número que passar aqui ele vai aceitar. Integer número y. Porque também qualquer número que entrar aqui ele vai aceitar. Vou abrir e fechar chaves, porque isso significa o escopo do meu método, então ele só vai, por enquanto, ser essa linha. E aí eu vou pegar essa informação
que é um mais o outro, faço um Ctrl X e vou colar aqui dentro. Para quê? Para reaproveitar esse código, esse é o objetivo. E ao invés de número 10, vai ser o número que ele passar para mim. Nesse caso é o X, e nesse outro exemplo é o Y. Beleza. E aí eu também quero que ele imprima, igual ele está fazendo aqui em cima, igualzinho, não mude nada. Ctrl X e Ctrl V. Colei. Imprimiu. Aí eu vou só deixar bonitinho aqui e vou chamar esse método. Como é que eu chamo? Eu pego esse nome soma que está aqui e jogo aqui em cima. Soma. Eu estou chamando esse cara. Para eu chamar, lembra que eu obriguei ele a me passar dois parâmetros, o número X e o número Y. E aí eu tenho aquela partezinha legal. Eu posso tanto chamar com uma variável ou com um valor direto. Então vamos chamar primeiro com a variável. Vamos colocar aqui o número 10 com o número 20. Vou escrever o 20 aqui também. Salvar e executar. Run as Java Application. Número 30. Ou, se eu quiser também, eu posso alterar aqui direto. Ó, ao invés do 10 eu quero o número 100 e ao invés do 20 eu quero o número 200. Salvo e executo. Da mesma forma, ele me trouxe o resultado 300. Da mesma forma, eu posso jogar aqui direto no meu método chamado soma o número que eu quiser. Ah, quero colocar aqui ó, 777 e aqui eu quero colocar 888. Vou somar e executar. Então, assim, eu ganhei flexibilidade no mesmo pedaço de código. Por isso que a gente cria métodos. Para ficar reutilizando esse cara em diversas situações. Ou seja, eu posso pegar esse mesmo código e fazer isso aqui, ó. Então, aqui vai ser 555, 666, para quem gosta. Aqui vai ser 999. E aqui vai ser 111. Ou seja, estou reutilizando o mesmo método várias vezes. Estou chamando esse cara com valores diferentes. A gente chama parâmetros diferentes. Botão direito, executar. Então ele faz várias vezes, cada vez que ele vier por aqui, ele vai entrar aqui dentro e vai mostrar o que está no balde. Vem aqui, entra aqui dentro, com valores diferentes, mostra o que está no balde. Vem aqui, entra aqui dentro, com valores diferentes, mostra o que está no balde. E é isso, galera. Resumão é isso daí. Dúvidas? Gostaram, não gostaram? Muito bom, muito bom. Sem dúvidas aqui. Fácil, difícil? O que vocês acharam? Sem dúvidas, Fernando. Achei ótimo. Nossa, muito bom. Bom demais. Deu para aprender aí? Sim. Já abrindo o leque um pouquinho, né? Acredito que sim, hein? Então, assim, é o que eu sempre falo, programação não é difícil. O que eu acho que geralmente acontece no mercado de trabalho é assim, as pessoas, elas meio que supervalorizam uma determinada profissão, mas eu acho que é com medo de existir a concorrência, sabe? Então, assim, não é difícil. O que eu realmente acho que precisa ter é atenção, precisa ter foco e precisa ter objetivo. Então, se meu objetivo é aprender, não é impossível, porque o ser humano é capaz de aprender qualquer coisa, né? Eu não sabia, vou aproveitar aqui que está acabando a aula, só um comentário final, tá? Não sei se vocês sabiam desse tipo de informação. Eu já falei com algumas pessoas que, não vou citar nomes, não precisa, né? Mas que elas falaram, não, mas eu não mexo com programação porque é muito difícil e tal, e meu cérebro não consegue associar as coisas. E aí eu lembrei que existe um fato que já foi comprovado, tá? Não é mentira minha, não estou inventando nem nada. O nosso cérebro, o poder do cérebro humano é tão grande, é tão insano assim, a ponto de que se a gente conseguir juntar todos os computadores do mundo que a gente tem hoje, China, do mundo, não do Brasil, do mundo, eles não conseguem se equiparar a um cérebro humano. Você sabe o que isso quer dizer? Isso é fora de série, porque imagine. Isso é preguiça nossa, né? É isso que quer dizer. Então, cara, quando alguém me fala que não consegue, não é porque ela não tem potencial cerebral para processar a informação. É porque ela já desistiu ou porque realmente ela não gosta ou não quer fazer. Mas falar que ela não consegue por burrice, igual eu já ouvi falar, para mim isso não é válido. Por isso que eu quis dar essa aula para mostrar que, gente, não existe isso de eu não tenho potencial para fazer tal coisa. Só vou liberar aqui na câmera. Então, assim, resumindo, né? A gente consegue tudo desde que exista um esforço
E eu não acho difícil, assim, realmente, programação no dia a dia, trabalhando para uma corporação, por que que se torna difícil? Não é porque programação é difícil. Se torna difícil porque as pessoas, o domínio da empresa é um domínio complexo. Então, por exemplo, medicina. Se você for fazer um software para medicina, programação não é difícil. O que é difícil é você entender a medicina primeiro, entendeu? Porque uma vez que você entende a medicina, o código vai ser o mesmo. Tudo vai ser variável, tudo vai ser método, sabe? Então, é só para vocês ficarem com isso na mente de que se vocês quiserem, qualquer um consegue, não é difícil. É claro que daqui para frente os próximos códigos vão ficando, vão tendo mais informações, porque vocês vão ver, vocês mesmos vão perceber que, se existisse isso, se existisse aquilo, e possivelmente já existe no código, alguém já fez, né? Mas o básico é isso daí. E, assim, tudo que você for fazer, você vai usar essa primeira aula de hoje. Por isso que é tão importante, sabe? Então é isso, galera. É a primeira aula. Vamos ver aí se vai dar para ficar gravada, né? A gente tentou gravar aqui. Não sei se vai rolar, mas era isso que eu queria passar como primeira aula, assim, para mostrar que não é tão difícil quanto as pessoas falam que são. Tá bom? Perfeito, Fernando. Excelente iniciativa. Vai ajudar bastante gente aí com esse método de ensino que é bem prático e bem fácil, assim, entre aspas, né? Entendendo a complexidade do assunto. Então, vai ajudar bastante aí. Valeu. Obrigado, galera. E aí, as próximas aulas, assim, é o que eu falei, não tem como eu fazer todos os dias, porque eu também tenho trabalho, né? Também tenho as minhas atividades. E quando eu conseguir, aí eu faço eu aviso vocês lá no grupo, né? Por isso que é a importância do pessoal estar acompanhando o grupo para pegar as próximas aulas, né? E é claro, conforme for passando as aulas, vão tendo outras informações que não foram passadas nessas e por si só, né? Você acaba tendo que ter um tempinho a mais para poder pegar essas informações adicionais e isso aumenta o leque de conhecimento da área de programação, mas o básico mesmo para as outras aulas é isso daí. Assim, eu não considero difícil, desde que todas as dúvidas sejam tiradas nesse começo, sabe? Porque uma coisa leva a outra e uma depende da outra. Tá bom, galera? Podemos encerrar? Sim. Sim, professor, podemos. A Laís está com pressa. A janta está pronta. Acho que é isso mesmo, viu? Então, beleza, galera. Quando tiver a próxima aula, eu aviso, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Pô, Valeu. obrigado, hein, Fernando. Valeu, hein? Falou. Valeu, galera. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu.